Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo um pouco mais fora da casinha, para minha realidade. E quando eu falo que é fora da casinha é porque eu não tenho propriedade para falar sobre o assunto, porque eu ainda não sou. Mas diante de tudo que eu tô compreendendo nessa vida, qual que é o verdadeiro amor neste mundo, eu me dei permissão para falar sobre maternidade. É isso. Como eu falei, não sou mãe ainda. É algo que ainda permeia, está em volta da minha vontade, mas eu não consigo integrar com, sei lá, com uma verdade que é isso que eu quero. Talvez tenha muitos medos embutidos aí que estão me impedindo de ser mãe. Mas a maternidade ainda se encontra em volta da minha vontade. Então, hoje eu queria bater um papo com vocês voltado a isso, mais para compartilhar o que eu penso sobre, qual foi a minha evolução diante desse assunto, uma expansão da crença que eu tinha sobre a maternidade. E, na verdade, veio esse tema desse vídeo intuitivamente durante a madrugada. Eu tenho recebido como mensagem do universo aquilo que chega para mim, sabe? Eu deixei de viver um pouco no aleatório, tô mais atenta para a vida. Então, quando chega uma informação, eu dou um jeito de analisar, questionar, para ver qual é a informação que ela veio me trazer. Então, durante a madrugada eu lembrei de um pequeno trecho que eu vivi há uns meses atrás que confesso que me rasgou o peito. E o trecho, bem rapidamente, na verdade, eu reencontrei uma pessoa que trabalhou muitos anos comigo e tal, e eu sabia que ela tinha uma filhinha pequena. Aí eu perguntei, como que tá sua filhinha e tal? Aí ela me solta, minha filha faleceu. E esse fato me rasgou o peito, porque quando se trata de criança, hoje eu tenho a mentalidade, a responsabilidade, apesar de não ser mãe, de que até um certo período da sua vida a responsabilidade sim é dos pais sobre aquela criança. E quando acontece algo com essa criança, de uma maneira bem simplória, mas a minha perspectiva, a própria criança é uma ferramenta usada, criada para mandar alguma informação para os pais. Alguma coisa com os pais, pai e mãe, alguma coisa para quem é mãe solo, pai solo, alguma coisa está acontecendo com esse ser que, através da criança, das informações que a criança está passando, os seus responsáveis, eles não estão tendo um olhar atento para essa criança. E eu vim de uma geração, galera, que diante do crescimento da humanidade, acredito que a minha geração é a melhor se você for olhar para trás. Mas mesmo assim, eu vejo o quanto a criança ela é tratada como um ser que não tem voz, que não tem vontades, que não tem dores, que não tem emoções. É simplesmente tratada como, eu vou dar o básico para você, casa, comida, roupa, mas se tratando da criança em si, das emoções, do que ela está passando, do que ela está vivendo, por exemplo, na escolinha, com os amiguinhos, eu vejo que, infelizmente, a maioria dos pais, dos responsáveis por crianças, não tem um olhar muito maduro para esse tema. Eles simplesmente oferecem o básico para a sobrevivência e esperam a criança crescer. E hoje, para mim, essa ideia, esse conceito não faz o menor sentido. Por algumas razões. Primeiro, cada um aqui já foi criança. Já sabe como é ser criança e principalmente quem
está nessa jornada de se autoconhecer, sabe que a maioria, ou para não dizer tudo, absolutamente tudo do que você é hoje, você começou a aprender a se programar lá na infância. É lá que tudo aconteceu. Então a gente esquece que já fomos crianças um dia e que cargas pesadas, cargas leves, cargas do passado ainda de alguma forma nos comandam, nos direcionam inconscientemente. E mesmo sabendo disso, a gente ainda não tem a consciência necessária para entender que a criança ela deve ser protegida. E quando eu falo proteção, gente, é proteger inclusive dos próprios pais, se proteger inclusive dos próprios pais. Os pais são seres humanos falhos que está tentando dar o seu melhor para aquele ser que ele colocou no mundo. Ele foi o portal de vida para uma vida. Então ele dá o seu tudo. E eu sei que a gente ainda encontra responsáveis que o melhor que ele está dando não é muita coisa. Mas hoje eu tenho a compreensão de que é o nível de consciência daquele ser naquele momento. Só que o que me dói é a criança, é a própria criança, porque ela acaba pagando o preço, mas principalmente ela com certeza vai se tornar um adulto que vai precisar resolver esse rolê que aprendeu de alguma forma com seus pais, com seus avós, com seus tios, seja lá com quem ela foi criada. E é isso que é o mais chocante. Por quê? Porque a criança ela vai sendo programada e vai ter que lidar com aquela programação, ela vai ter que se reprogramar, ela vai ter que descobrir quem ela é de verdade, sem todas as crenças, sem todas as tradições familiares, sem todas as dependências, sem todos os medos, culpas, inseguranças. Ela vai, se ela quiser, em determinado momento da vida, se conhecer de verdade, para descobrir quem ela é. E esse é o ponto, galera, porque só quem está nessa jornada sabe o quanto isso é desafiador. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa para qualquer um. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço para essa descoberta de quem é você. E isso me impacta demais, porque a criança é indefesa, cara. Nossa, eu já fui criança e nesse processo eu me levo para os meus 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade e vejo as coisas que eu queria, que eu acreditava sobre mim. São coisas que eu repito até hoje e é uma dificuldade para se reprogramar. A minha questão da minha vergonha, da minha falta de fé, achar que eu tenho que ser extremamente boa, extremamente excelente para que eu consiga um mínimo de credibilidade para aquilo que eu estou fazendo. E quando eu olho para a infância, tá tudo lá, a informação tá tudo lá, eu aprendi lá. Eu aprendi que oferece o seu melhor. Quiçá o seu melhor seja um pouquinho aceitável. Pode ser que ele não seja, pode ser que a hora que você der o seu melhor, seu tudo, você vai ver que ainda é pouco. Então por isso que eu me cobro muito. Um nível máximo de perfeccionismo, uma sensação de que eu tenho que estar pronta para começar alguma coisa. E eu sei a dificuldade que eu tô enfrentando na minha vida, com as minhas relações, com o meu casamento, para não deixar que essa ferida ela se torne ou aflore uma ferida do outro.
Então é um processo realmente doloroso de descamação, de transformação, de lapidação, que precisa de uma certa coragem, mas também uma certa constância nesse processo, porque parece que ele sempre se renova, ele nunca acaba, não é um processo com começo, meio e fim. A jornada da vida é até o findar dela, então você sempre vai se deparar com as coisas que você precisa resolver. Eu costumo falar que a vida, ela não é feita para ser feliz, ela é feita para ter momentos felizes. Porque a maioria dos momentos, galera, é rotina, é dia a dia, é plantio, é plantio. Para algum dia você colher. Então é meio que uma ilusão você, eu acredito, né, na minha perspectiva, de que você deve ir em busca de uma vida que te faça feliz, plenamente, o tempo todo. Você vai ter momentos felizes. Mas enfim, voltando pro assunto, então eu tô vivendo na pele o quanto essa descamação, ela tá exigindo de mim uma certa dose de coragem, de responsabilidade. Então quando eu vejo uma criança, por exemplo, eu fui desse lugar, gente, de olhar a criança como uma mera criança, que não tem sentimento, que ela foi feita para um adulto comandá-la e pronto, espera crescer. A única coisa é espera crescer. Dá o seu melhor, mas só espera crescer. E aí quando cresce, vira nós, meros mortais. Cheio de dores, cheio de culpas, cheio de medos, cheio de cobranças. Eu passei durante uma parte desse processo responsabilizando a minha mãe como filha, que na minha perspectiva, o meu recorte como filha, né? Eu tenho irmãos, então cada um vai ter o seu recorte de como foi minha mãe, meu pai e tal. Mas o meu recorte da minha mãe, pra mim, é assim, uma mulher guerreiraça mesmo, que deu o melhor dela para os filhos, mas ela cometeu inúmeras falhas como mãe. E eu vejo isso, e não é que eu estou culpando, eu já passei dessa fase, tá, galera? Vou explicar no decorrer. E não estou culpando, responsabilizando minha mãe, eu só estou trazendo o meu contexto de vida mesmo. Olha, meu padrão de querer muita explicação para não ser mal interpretada. Mas bora, seguimos. Então eu responsabilizei muito minha mãe na minha perspectiva de que, por exemplo, ela teve muitos filhos, 7 filhos, cara, 7. Eu não sou mãe de nenhum, pensando já no trabalho que dá ter um. E ela teve 7. Ela trabalhou fora. E hoje eu vejo que isso não é algo bom, não é algo louvável, não é algo de ser admirado. Mas ela trabalhou fora, ela trabalhava na prefeitura aqui, ela trabalhou até a 7ª gravidez, a 6ª, né, que não veio gêmeos, mas até a 6ª gravidez, cara. Ou seja, ela tinha 6 filhos, cuidava de um marido, de uma casa, de um trabalho. E assim, na minha mente pequena, eu queria exigir da minha mãe alguma coisa. Cara, minha mãe foi excelente. Minha mãe, ela deu tudo de si. Minha casa era um brinco. Minha mãe dava o melhor que ela tinha, com o que ela tinha. A gente não era extremamente ruim financeiramente, mas não era bom financeiramente. Então, a gente vivia ali, como acho que a maioria das pessoas. Então, com o que ela tinha, ela dava o seu melhor. E eu me sinto grata a ela de reconhecer em mim características disso, sabe? Eu dou o meu melhor naquilo que eu me proponho a fazer. Eu dou o meu melhor para aquilo que eu acredito, para aquilo que faz sentido na minha vida. Mas eu não pensei assim o tempo todo. Eu criei essa maturidade de pensar sobre a minha mãe num viés só positivo. Falhas,
e acertos, todo mundo vai ter, absolutamente todo. É um egoísmo da sua parte nos apegarmos a que as pessoas acertem o tempo todo com a gente. E quando erra, é descartado. A pessoa tem que ir 100% ali, ó, entrega tudo pra mim, tudo. Então seria muito egoísmo da minha parte lembrar da minha mãe só das coisas que na minha perspectiva ela errou muito, só porque o erro dela me transformou no que eu sou hoje. Entende? Não sei se eu vou chegar, a minha mente ela vai embora, nossa, ela dá umas voltas. Mas seria muito egoísta da minha parte só olhar para o erro da minha mãe com a justificativa, legítima até, mas com a justificativa por eu ser quem sou, pela dificuldade que eu tô passando, pelo desafio de me tornar quem eu realmente sou, apesar das falhas dela. Seria muito egoísta da minha parte olhar para minha mãe só com esse viés. Então hoje eu tenho a gratidão por mim, pela vida, de reconhecer as coisas boas da minha mãe, porque ela teve coisa boa para um caderno universitário. E é isso que eu escolho olhar, porque se eu olhar para as falhas dela, é um estado muito egóico, de que ela teria que ter me dado tudo para simplesmente eu reconhecê-la como alguém que fez o seu tudo. Então, por isso, diante dessa minha compreensão numa perspectiva de filha, numa perspectiva que eu vejo sobre a minha mãe, no meu casamento com a Lu é mãe, então eu sei da história dela, da trajetória dela como mãe, o que ela quer oferecer como mãe hoje. Então, eu tenho essas perspectivas maternas no lado como mãe, como filha, a Lu como filha, os desafios que ela teve e enfrentou com as descobertas de quem ela era, das descobertas de cobranças que de alguma forma ela fazia com o pai, com a mãe e tal. E além disso, galera, eu sou tia. Eu sou tia de 6 sobrinhos e eu tenho a esperança desse cenário mudar, mas atualmente eu tenho contato com apenas 2. Mas quando eu tô com meus 2 sobrinhos, com a Liz e com o Guigo, a Liz tem 10 anos, o Guigo tem 9, é assim, eu me vejo uma outra pessoa. Eu ensinava pro Guigo, não me orgulho, eu me envergonho muito disso, mas com 2, 3 aninhos, falar pra ele, Guigo, o que você é? Ah, um puta de um cuzão. Só porque era bonitinho, o jeitinho de falar, a língua presa, aquele momento, aquela fase que a criança tá aprendendo a falar, então fala engraçadinho. Então, eu de alguma forma incluí na mente dele aquilo. Então é um desafio muito grande você olhar para trás e não trazer uma culpa que é, no momento, desnecessária, é um peso que vai te atrapalhar no meio do caminho. Então, é um desafio muito grande eu olhar para essa lembrança e não trazer uma carga de culpa para mim, para deixar a minha jornada pesada, porque se eu trouxer, ela vai ficar pesada. É um sentimento ruim que te paralisa. E eu tô num momento de vida de elevar a minha escala vibrátil, de transformar uma informação da minha memória, da minha lembrança, de algo que aconteceu, em alguma coisa boa. Então, quando eu olho para trás com a mentalidade que eu tenho hoje, eu jamais faria isso. Isso que é o louco, eu jamais falaria isso. Eu jamais pediria para o meu sobrinho repetir uma frase tão esdrúxula, tão ridícula, só para ver ele sendo bonitinho para falar.
naquele momento eu estaria incutindo o quanto ele é incrível, o quanto ele pode alcançar os sonhos dele. Eu iria incutir coisas boas nele, porque eu sei que ali é o momento de plantio. Você tem que plantar. A criança é um momento que você planta, que você cultiva. Você tem que cultivar coisas boas dentro dessa criança o maior tempo que você conseguir. Então, olhando para trás, eu não faria isso. Aí que me vem o sentimento de gratidão, de que foi necessário aquilo para me trazer até aqui, para eu ter a dualidade, para eu entender que não dá para você saber que aquilo é errado se você não conhecer o outro lado. Você tem que se permitir a expandir a sua mente para entender, de fato, se aquilo que você está fazendo é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Porque senão você só vai se repetir. Você só vai se manter na inconsciência. E nesse sentido, eu era muito inconsciente. Então eu me sinto grata por ter passado por esse processo. Então quando eu olho para trás, pensando que eu quero elevar a minha escala vibrátil o tempo todo, que tudo é energia, e isso demanda um outro vídeo para explicar, mas o que eu quero me manter o maior tempo possível é numa escala boa, numa escala vibrátil boa. Então eu escolho olhar para aquela lembrança e trazer qual é o ponto positivo. O ponto positivo é que eu não sou mais aquela pessoa. Entende? E eu acredito que esse é o maior bônus da vida, é você olhar para trás e ser grato por não ser mais aquela pessoa. Então, não sei se eu abri muitas aspas, muitos contextos, partindo daquele trecho vivido com o reencontro de uma conhecida, mas hoje eu acredito muito que as crianças, elas de fato devem ser protegidas e que quando algo está acontecendo com uma criança está doente, uma criança está indo mal na escola, uma criança está ficando imperativa demais, eu acredito muito que alguma coisa está acontecendo com os pais ou com os responsáveis por essa criança. A criança é uma informação. Tem uma frase que eu conheci e hoje faz absurdamente, muito sentido para mim, que é: problema de filho pequeno é problema de pai e mãe. Não tem como. Ah, meu filho tá doente, tá, e o que tá acontecendo com você, com a sua esposa, com o seu marido? Ah, meu filho foi mal na escola, cortou a testa, tá, o que tá acontecendo com você e com a sua esposa, com o seu marido? Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está desconectada aí. E que, infelizmente, a criança está pagando o preço. A minha esperança nessa humanidade volta-se muito para as crianças. Muito, muito. Para que o adulto comece a tratar as crianças com mais amor. Amor verdadeiro. Amor, de verdade, amor. E amor não é dar casa, comida, roupa lavada, escola, muitos brinquedos, levar para o lugar que a criança quer, dar o que a criança quer. Para mim vai muito, muito além disso. É a consciência de que aquela criança vai crescer. E muito do que aquela criança vai ser, será o reflexo de quem a criou. Seja dos pais, dos tios, dos avós, ela vai ser um reflexo. Ela vai ser uma continuação. Ela vai dar continuidade àquilo que o pai é, a mãe é. Então, eu estou cuidando de mim para que, caso eu tenha um filho, as partes que eu sei que hoje são os meus maiores bloqueios, eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor
confiando que realmente darei o meu melhor, sem a ilusão de que eu serei perfeita, mas eu darei o meu melhor para que as minhas feridas não sangrem e não transformem outro ser humano em alguém ferido. Então, não sei se vai sair alguma mensagem, mas é isso. Espero que as crianças de verdade, elas tenham um olhar mais carinhoso dos adultos, porque ela vai crescer, pô, ela vai se tornar um de nós, ela vai se tornar um adulto. Então, que ela seja um adulto com menos feridas, menos traumas, menos medos, menos inseguranças do que a gente foi. Que a gente faça, contribua com a nossa pequena parcela para que a humanidade, para que o ser humano se torne pessoas melhores, inclusive com crianças. É isso, espero que tenha ficado bom. Espero não, vou escala vibratio. Esse vídeo vai conter aquilo que precisa conter. E tô no meu processo, né, galera? Tô no meu processo, tudo isso é novo para mim, até as coisas que eu estou aprendendo, eu estou absorvendo, eu tô me permitindo a me colocar em páginas em branco na minha vida, para que eu mesma me reescreva. E eu tenho me esvaziado. E quando eu me esvazio e me deparo com essa página em branco, é um desafio você reescrever. Mas eu tô contente que eu tô tendo a coragem de fazer a minha própria história. É isso. Beijo, tchau!